Bom, boa tarde, bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Física, na UERJ. Hoje temos uma convidada, a professora Leila Lobato, GRAEF, né? Então, deixa eu fazer uma pequena apresentação para quem não conhece a Leila. Ela estudou em Brasília, né, a graduação, fez o mestrado e o doutorado na USP, com um período sanduíche no Canadá. E depois disso fez vários pós-doutorados lá no Canadá, fez no observatório, aqui no Rio, né, no UEN. E ela esteve conosco também em 2017, foi pós-doc aqui do programa. E agora ela é professora no Instituto de Física da USP. Da UF. Bom, desculpa, da UF, aqui em frente, quer dizer, Tranquilo. frente da Bahia. Então, ela é especialista na área de cosmologia e gravitação, e hoje vai nos falar um pouco sobre ondas gravitacionais primordiais. Vamos ver o que é isso. Então, bem-vinda, Leila. Então, Obrigada. agora contigo. Depois a gente abre os microfones para fazer perguntas, para todo mundo participar. Tá bom. Obrigada pela apresentação e obrigada pelo convite de dar esse seminário aqui. Eu gostei do convite, até porque eu já fui pós-doc na UERJ, né, sobre orientação do Rudney, então sou meio da casa ainda. E nesse seminário eu vou falar sobre um trabalho que eu fiz em colaboração com a Nicole Benetti e o Sani Vagnozzi, que saiu ontem no Archive, é um trabalho bem recente. E eu já cheguei a falar, apresentar esse trabalho em outros seminários, por exemplo, no Grave BR, mas cada seminário que eu dou eu adapto para o tipo de público, né? Então, nunca é exatamente igual, como aqui nem todo mundo é cosmólogo, também vai ter algumas coisinhas diferentes que eu modifiquei. Mas é sobre o trabalho que saiu no Archive ontem. Então, na verdade, vocês são os primeiros a ver o seminário de um trabalho que já está publicado pelo menos no Archive, né? Não ainda no jornal. Então, nesse trabalho, a gente fala sobre, a gente investiga uma possível origem para um sinal que foi detectado em experimentos de pulsares. Como eu vou mostrar depois, as estrelas do tipo pulsares, elas têm uma característica especial que permitem que elas atuem como detectores de ondas gravitacionais. E, em janeiro do ano passado, de 2020, um desses detectores de pulsares, né, que são Pulsar Timing Arrays, que é o nanograve, reportou a detecção de um sinal. E, bom, esse sinal, a princípio, seria de ondas gravitacionais estocásticas, que eu vou explicar o que é, mas ainda falta confirmar o padrão desse sinal para confirmar se é mesmo uma onda gravitacional estocástica, mas a suspeita é que seja. Esse ano, outros 2 experimentos de pulsares, além do nanograve, né, que é o PPTA e o EPTA, reportaram a detecção de um sinal parecido, no mesmo range de frequência, né? Também ainda falta a confirmação das características desse sinal para afirmar que é onda gravitacional estocástica ou não, né? Mas a gente investiga nesse trabalho, assim, supondo que de fato esse sinal seja de onda gravitacional estocástica, né? Qual seria uma possível origem para ele? E a gente analisa a possibilidade de que sejam ondas gravitacionais vindas do universo primordial. Então, eu vou começar falando sobre o que são ondas gravitacionais estocásticas, né? Falar um pouquinho do experimento nanograve e dos outros experimentos que são capazes de detectar ondas gravitacionais. As motivações do nosso trabalho e uma breve retrospectiva dos trabalhos anteriores que motivaram o nosso trabalho, que formaram base para o nosso trabalho, né? Que, na verdade, o meu trabalho com ondas gravitacionais primordiais começou no Observatório Nacional, que eu fiz um trabalho com o Jailson Amicol sobre isso, e aí, por isso, a gente continuou aquele trabalho agora nesse segundo trabalho. E aí eu vou falar, então, um pouco sobre eles. Depois eu vou falar sobre a nossa análise em si, o nosso trabalho em si, que é o terceiro tópico, né, que foi a análise que a gente fez usando tanto o sinal detectado pelo nanograve quanto os demais dados cosmológicos que a gente tem, como radiação cósmica de fundo,
supernovas, galáxias, oscilações acústicas de baryons. Então, a gente fez uma análise completa com os dados observacionais e analisamos essa possibilidade, né? Será que esse sinal pode ter vindo de ondas gravitacionais do universo antigo? E se sim, quais modelos do universo antigo poderiam prever um sinal desse tipo, né? Então, esse é o nosso trabalho. E depois as conclusões. Então, primeiramente, o que são ondas gravitacionais estocásticas? Ondas gravitacionais estocásticas, elas não são ondas gravitacionais como aquelas que o LIGO tem detectado frequentemente, né? Por exemplo, o LIGO já fez mais de 50 detecções de ondas gravitacionais de origem astrofísica, a maioria vindo de sistemas binários, de buracos negros, estrelas de Newton, mas essas ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO, de origem astrofísica, elas são diferentes porque elas são fontes pontuais de ondas gravitacionais, né? Então, você sabe que é uma onda gravitacional vinda de uma dada direção, uma fonte específica, pontual, de origem astrofísica, e essa onda, ela tem uma amplitude relativamente alta, não alta, né, mas mais alta do que as ondas estocásticas. Já as ondas estocásticas, elas são ondas com padrão randômico, que a gente disse, né? Que a gente acha que podem haver em torno de nós várias fontes de ondas gravitacionais, né? Vindo de vários pontos do universo, e que elas estão se misturando e se somando para formar isso que a gente chama do background de ondas estocásticas. Então, essa onda tem esse padrão randômico, né? Vindo de todos os pontos do céu. Então, não é de uma fonte pontual astrofísica, como as detectadas pelo LIGO. Então, a gente diz que elas são estocásticas porque elas têm um padrão randômico que é analisado estatisticamente, né? Então, são ondas vindas de todas as direções do céu. E elas, ao contrário dessas ondas astrofísicas que o LIGO detecta, elas têm uma amplitude muito baixa, ou seja, elas têm um sinal muito fraquinho. Então, é difícil de ser detectado, né? Então, são as ondas gravitacionais mais difíceis de serem detectadas. E vários fenômenos podem dar origem a ondas gravitacionais estocásticas, né? Por exemplo, até mesmo fontes astrofísicas em volta da gente podem se somar para gerar esse tipo de onda estocástica, que não seria uma onda vindo de um evento pontual, mas vários eventos em torno da gente, astrofísicos, gerarem ondas com esse padrão. Isso poderia acontecer. Outra possível origem de ondas estocásticas seriam transições de fase no universo primordial, né? E transições de fase no universo primordial geram o que a gente chama de efeitos topológicos, como cordas cósmicas, entre outros. Então, isso poderia também gerar ondas estocásticas. E outra coisa que pode gerar também são flutuações quânticas de vácuo lá do universo primordial, e são essas que a gente vai considerar aqui. E por que é importante estudar essas ondas gravitacionais estocásticas? Porque se a gente detectar essas ondas gravitacionais vindas do universo antigo, elas vão ser a coisa mais antiga do universo, o sinal mais antigo do universo que a gente pode ter acesso, né? Porque mesmo a luz, como eu vou mostrar daqui a pouco, a gente tem acesso... Hoje, a coisa mais antiga que a gente vê são os fótons da radiação cósmica de fundo, que vieram de 380 mil anos após o início da expansão do universo, né? E os fótons só puderam percorrer o universo por longos caminhos até a gente a partir desse momento, desses 380 mil anos após a expansão do universo, porque antes disso eles estavam sendo constantemente espalhados pelos íons do universo, né? Já as ondas gravitacionais, não, elas poderiam estar viajando até nós desde tempos anteriores a esse, então elas seriam o sinal mais antigo do universo. Então, dariam pistas muito boas sobre o que poderia acontecer no universo antigo. E, bom, sobre as ondas do universo antigo, né? Bom, tá. Então, o que aconteceu? Lá no início do universo, você tinha um universo extremamente quente e denso, onde não só a relatividade geral, mas também a mecânica quântica deveria ser importante, né? Nesse universo extremamente quente e denso do universo antigo, espera-se que flutuações de vácuo teriam surgido, né? Então, o que acontece é que surgiram flutuações de vácuo com característica escalar, vetorial e tensorial. As flutuações de origem escalar, elas foram aquilo que deram origem para tudo que a gente vê no universo, todas as estruturas do universo, que são estrelas, galáxias, aglomerados, eu, você e tudo mais. Então, isso tudo veio de flutuações quânticas escalares do universo antigo.
ou flutuações de origem térmica também, como em alguns modelos, como os que o Rodney estuda. Então, é estranho falar isso, as pessoas geralmente me questionam, né? Como assim? Que história é essa de que tudo que eu vejo, estrela galáxia, você tudo veio de flutuação quântica do início do universo? Bom, até onde a gente saiba, essa é uma explicação bastante plausível para a origem de tudo que a gente vê. Então, seriam as sementes das estruturas. Mas aí tem um problema. Existe alguma coisa faltando, né? Se você gera flutuações quânticas, daí para você ter coisas clássicas surgindo a partir daí, tem que ter um link entre essas duas coisas, né? E esse link é o que a gente chama de inflação. Então, as flutuações de origem quântica surgiram lá no universo antigo. Lá no universo antigo houve um período de uma fração de segundos em que o universo expandiu exponencialmente. E com essa expansão do espaço-tempo, as flutuações, né, que são regiões de densidade mais alta que a média, é isso que eu chamo de flutuação. Então, essas flutuações de energia que eram de origem quântica, com essa expansão exponencial, se tornaram clássicas, passaram a ter tamanhos clássicos. E a partir daí, essas flutuações puderam aglomerar gravitacionalmente mais matéria e energia, e com isso houve todo o processo de formação de estruturas no universo. Isso são as flutuações clássicas, e a gente vê elas hoje como flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo, que eu vou mostrar rapidamente o que é. Só que além das flutuações de característica escalar no universo antigo, surgiram também flutuações vetoriais, que não são muito importantes para a cosmologia, porque logo decaíram, e flutuações tensoriais. E são essas flutuações tensoriais que teriam dado origem a ondas gravitacionais primordiais, né? Então, essas flutuações tensoriais lá do universo antigo, do vácuo, depois, né, teriam dado origem às ondas gravitacionais primordiais estocásticas. Só que a gente ainda nunca detectou essas ondas estocásticas, a não ser que os detectores de pulsares tenham de fato detectado isso, mas falta uma confirmação. Então, o que acontece é que diferentes fontes de ondas gravitacionais prevêem sinais em diferentes frequências dessas ondas gravitacionais. E diferentes experimentos de ondas gravitacionais são sensíveis a detectar ondas gravitacionais de diferentes frequências também. Então, por exemplo, quando a gente ouve que o LIGO detectou ondas gravitacionais vindas de buracos negros, né? Geralmente essas ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO, elas estão na ordem de 100 Hz, né? Aqui na figura você pode ver que aqui esses números embaixo são o logaritmo da frequência que está em Hertz. Então, no LIGO, eles detectam ondas gravitacionais na frequência em torno de 10, 100 Hz, por aí. E porque é característica do experimento, a sensibilidade do experimento está nessa faixa, né? E a onda gerada por buracos negros em rotação, em colisão, estão também nessa faixa. Já os pulsares, que é o que eu vou falar aqui, que são, você pode ver essa antena aqui, eles são sensíveis a detectar ondas gravitacionais na faixa de 10 a menos 8 Hz. Então, são ondas com frequências bem mais baixas. Já a radiação cósmica de fundo, que eu vou depois falar sobre isso, mas a radiação cósmica de fundo espera-se que ela seja polarizada por ondas gravitacionais primordiais, né? Então, também a observação da radiação cósmica de fundo dá indicativo sobre essa onda gravitacional primordial, só que a gente nunca viu esse sinal, né? Mas ela seria sensível à detecção de ondas gravitacionais primordiais com uma frequência na faixa de 10 a menos 16 Hz, né? E, bom, e as fontes, elas emitem que frequência? Por exemplo, objetos compactos capturados por buracos negros supermassivos emitiriam com um pico de intensidade máxima na faixa de 10 a menos 4 Hz, né? Já buracos negros supermassivos no núcleo de galáxia em todo esse range que vai de mais ou menos 10 a menos 8, 10 a menos 2. Então, dependendo da fonte, você vê uma emissão mais intensa em uma dada frequência. E as flutuações quânticas de vácuo do universo antigo, que foram essas que eu mencionei que a gente vai considerar no nosso trabalho, que vieram lá do início do universo e deram origem a ondas gravitacionais primordiais. Essas, a previsão de qual frequência em que ela emite uma intensidade maior é muito dependente de modelo. Então, a gente não sabe prever com exatidão em que frequência a gente observaria essas ondas gravitacionais, porque cada modelo prevê que elas têm uma intensidade máxima numa frequência diferente.
Então, por exemplo, modelos de inflação padrão, inflação é essa expansão exponencial do espaço-tempo que teria acontecido nos primeiros segundos do universo, eles preveem uma intensidade maior aqui na faixa detectável pela CMB, né? Ou seja, em frequências bastante baixinhas. E é um sinal quase que indetectável, porque é um sinal muito baixinho. Mas outros modelos, como por exemplo, modelos de bounce, ou mesmo modelos de inflação que não possuem um reaquecimento padrão, que possuem um mecanismo de reaquecimento diferente do padrão, eles preveem que a intensidade máxima dessas ondas gravitacionais primordiais seria nas altas frequências, né? Então, isso tudo é muito diferente de modelo, muito dependente de modelo, né? Agora, o que a gente sabe é o seguinte, a gente está trabalhando com um sinal que foi detectado por pulsares, que não foi detectado pela radiação cósmica de fundo e não foi detectado pelo LISA, pelo LIGO, né? O LISA ainda não existe, ele vai ser um interferômetro espacial, que depois eu vou falar sobre ele. Mas então, a gente, supondo que o sinal do nanogravo, o sinal que os pulsares detectaram, vieram de ondas gravitacionais primordiais, então isso significa que eles foram detectados por pulsares, ou seja, aqui em torno da frequência de 10 a menos 8, 10 a menos 9, não foram vistos na frequência de 10 a menos 16 e nem nas frequências de 10 a 100. Então, aqui já fica, eu já antecipo uma característica do nosso trabalho, né? Sendo que esse sinal teria origem primordial, ele deveria ser visto por todos esses experimentos, deveria deixar marcas em todos esses experimentos, né? Porque percorreria toda a evolução do universo. Mas se a gente só vê eles através dos pulsares, isso significa que eles têm um espectro que cresce, ou seja, a intensidade da onda cresce até a frequência dos pulsares e depois decresce. Então, ele não tem um espectro como uma lei de potência simples, com uma única potência, né? O que é o power spectrum? É a intensidade do sinal, a amplitude do sinal da onda gravitacional em função da frequência, né? Então, normalmente, na cosmologia, essas ondas primordiais, e mesmo as flutuações escalares do universo primordial, a gente parametriza como sendo uma lei de potência simples, ou seja, ou ela cresce com a frequência, ou ela decresce com a frequência. Mas, para explicar esse sinal aqui, supondo que ele tenha uma origem como onda gravitacional primordial, a gente precisa de uma lei de potência que já não é mais simples, né? Ou seja, a gente precisa de uma dupla lei de potências, porque o sinal ele tem que ser bem pequenininho aqui nas frequências detectáveis pela CMB, para ele não ter sido visto na CMB. Esse sinal precisa aumentar de intensidade com o aumento da frequência para poder ser visto por pulsares, aqui na frequência de 10 a menos 8, e depois esse sinal precisa diminuir, passar a diminuir com a frequência a partir daí, para não ter sido detectado pelo LIGO. Então, tem que ser no mínimo um power law duplo, né? Uma lei de potência com duas potências diferentes. Tem que ser um comportamento que a intensidade cresce até uma dada frequência, que é a dos pulsares, e depois decresce de novo. Então, é isso que a gente considera aqui, né? Tá, e assim, rapidamente, como eu sei que aqui tem pessoas que não são da área de cosmologia, eu vou mencionar bem rapidamente o que é essa famosa radiação cósmica de fundo, né? Bem rápido. O que aconteceu aqui, lá no início do universo, o universo era muito quente e denso. Então, átomos neutros não se formavam, você tinha um plasma ionizado, né? Só que nesse plasma ionizado, os fótons tinham um livre caminho médio muito curto, ou seja, eles eram constantemente espalhados pelos íons, né? Então, os fótons não podiam viajar livremente por longas distâncias sem ser espalhados. O que acontece é que 380 mil anos após o início da expansão do universo, átomos neutros puderam se formar porque o universo já tinha se resfriado com a expansão do universo, ele tinha se resfriado o suficiente para isso. Então, átomos neutros se formaram, no caso, gás de hidrogênio neutro, e com isso o livre caminho médio dos fótons passou a ser muito grande, da ordem do tamanho do universo, né? Então, você vê aqui nessa figurinha que esse preto é o caminho do fóton, sendo constantemente espalhado para lá e para cá, não conseguia percorrer uma grande distância, e com a formação de átomos neutros, ele pôde viajar livremente por grandes distâncias. A formação do átomo neutro, dos átomos neutros aconteceu mais ou menos 380 mil anos após a expansão do universo, e é quando a gente diz que ocorreu a superfície de último espalhamento, que foi o momento em que todos os fótons do universo puderam viajar livremente, e a gente está recebendo eles hoje aqui,
para a gente, no que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Então, esse é hoje o sinal mais antigo que a gente tem, né, porque é o momento que os fótons se desacoplaram, e sendo que o universo tem aproximadamente 13,7 bilhões de anos de expansão, eles estão viajando até nós em mais de 13 bilhões de anos, né? E a gente detecta ele na radiação cósmica de fundo, que a gente diz que é a primeira fotografia do universo, a fotografia mais antiga do universo, embora aqui fotografia está entre aspas, porque não é no visível que a gente detecta esses fótons mais, né? É nas micro-ondas. E hoje a gente detecta eles com uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus. Mas embora ele seja muito homogêneo e isotrópico, tendo essa temperatura em todas as direções e pontos do nosso mapa, existem pequenas flutuações nessa temperatura. E aqui que você está vendo é o mapa dessas flutuações. Aqui no mapa à esquerda, você vê, por exemplo, esses pontinhos laranjas são flutuações de temperatura com temperatura mais quente que a média. E os pontinhos azuis são flutuações com temperatura um pouco abaixo da média. Então, a média é 2,7 Kelvin hoje, né? Lá no início do universo era 3.000 Kelvin, mas com o redshift a expansão resfriou, hoje a gente mede 2,7. E isso aqui é o mapa dessas flutuações, ou seja, dos pontinhos que tinham, das regiões do universo que tinham uma temperatura um pouquinho mais alta ou mais baixa que essa média. E a amplitude dessa flutuação, a ordem dessa flutuação é de 1 parte em 100 mil. Ou seja, se você compara a intensidade da flutuação, né, a variação da temperatura com a temperatura média, que é 2,7, você tem algo que é em torno de 1 parte em 100 mil. E foi essa coisinha que tem uma ordem de magnitude de 1 parte em 100 mil que foi a origem de tudo que você vê no universo, estrela, galáxia, aglomerado, eu, você, tudo. Né? Por quê? Porque isso é aquilo que eu expliquei, que são as flutuações escalares que tiveram origem quântica no início do universo, se expandiram com a inflação até tamanhos clássicos, a partir daí passaram a aglomerar gravitacionalmente, formando as estruturas que a gente vê. Então, essas pequenas flutuações em torno da homogeneidade do universo formaram tudo o que a gente viu. Porque se o universo fosse perfeitamente homogêneo e isotrópico, sem nenhuma flutuação, não teria se formado nada, né? Você não tinha por que coisas se aglomerarem gravitacionalmente se toda a densidade de matéria e energia está igualmente distribuída em todo ponto. Então, essas mínimas flutuações em torno da média de um universo com densidade homogênea e isotrópica foi o que deu origem a tudo que a gente vê. E aí a gente mapeia, né, nessa forma que vocês estão vendo, a radiação cósmica de fundo, constrói o espectro dela, ou seja, a intensidade da flutuação de temperatura em função da frequência, ou dos multipolos, no caso, né, em função do que seria associado à escala da flutuação, ou seja, o tamanho da flutuação no universo. A gente constrói esse gráfico e analisa, enfim, várias coisas sobre o universo, inclusive o que aconteceu antes mesmo da radiação cósmica de fundo ser liberada, né? Porque diferentes modelos para o universo antigo vão prever que naquele instante que a radiação cósmica de fundo foi liberada 380 mil anos após o início da expansão, prevêem que ela estivesse com uma característica diferente, né? Cada modelo vai prever uma configuração diferente dessas flutuações nesse instante. Então, assim, a gente testa modelos tanto do universo antigo quanto do universo recente, porque o que a gente vê hoje também depende de como ocorreu a expansão desde a época que a radiação foi liberada até hoje. E então a gente diz que essas flutuações foram as sementes das estruturas do universo. Ocorre que, se tiverem sido geradas ondas gravitacionais primordiais no universo antigo, lá no início do universo, que teriam sido flutuações tensoriais, flutuações quânticas tensoriais da métrica do espaço-tempo, se elas foram geradas, elas teriam polarizado a radiação cósmica de fundo, elas teriam polarizado os fótons da radiação cósmica de fundo, porque os fótons da radiação cósmica de fundo teriam sentido essas ondas no espaço-tempo. Então, a gente veria uma polarização como representada por essa figura direita. Né? É o que a gente chama de modus B da radiação cósmica de fundo, que está associada à polarização desses fótons. A gente ainda não detectou isso Bom, você tem uma margem de erro em todo experimento, né? Mas a gente não tem nenhuma confirmação de detecção disso até então, né? Bom, além da radiação cósmica de fundo, eu mostrei para vocês aqui que outros experimentos que medem ondas gravitacionais primordiais seriam interferômetros, como o LIGO, que é um interferômetro terrestre que está no subsolo, interferômetros espaciais, como no futuro vai ter, no futuro próximo,
e a radiação cósmica de fundo e os pulsares. Eu vou falar brevemente sobre como que interferômetros poderiam detectar a radiação cósmica de fundo. Aqui é assim, eu abro um vídeo e fecho o outro, coisa estranha. Mas tá aqui. Ok, então nesse vídeo aqui, a gente mostra mais ou menos como que o LIGO detecta onda gravitacional. Então nessa imagem você está vendo a passagem de uma onda gravitacional pela Terra, o que está extremamente exagerado esse efeito, é óbvio que é um efeito mínimo, só detectável por experimentos de altíssima precisão, né? Mas ao passar a onda gravitacional, ela distorce as distâncias no espaço-tempo, né? Ampliando algumas distâncias e diminuindo outras. Então, suponha que passa uma onda gravitacional pela Terra, o que vai acontecer no LIGO? O LIGO é o interferômetro que está no subsolo, né? Então, o LIGO nada mais é do que ele funciona assim por dentro, né? Você tem um feixe de laser, esse feixe de laser é lançado aqui em direção a esse semi-refletor. Então, esse objeto aqui do meio branco, ele é um semi-refletor. Então, ele divide esse feixe de laser em dois feixes perpendiculares, né? Então, parte do feixe segue reto e a outra parte vai para a direção perpendicular. E aqui no final, eles percorrem 4 quilômetros até chegar num espelho, aqui na extremidade, e são refletidos de volta, né? E aí, quando são refletidos de volta, esse aparelho aqui do meio converge eles para esse outro detector aqui, junta eles de novo, né, nessa direção aqui. Só que, quando uma onda gravitacional passa, ela altera as distâncias no espaço-tempo. E altera de forma que ela diminuiria a distância numa direção e aumentaria na direção perpendicular. Então, se uma onda gravitacional passa, a gente teria um efeito como esse. Claro que isso está extremamente exagerado. Então, o que a gente observa no feixe? Se você manda um feixe para esse semi-refletor, e ele é dividido em dois, a onda está indo até o espelho, né, é refletida de volta, e ela vai reencontrar com a outra aqui no meio, né? São a mesma distância de um lado e do outro. E elas têm uma fase determinada entre elas. Se passa uma onda gravitacional, ela vai alterar a distância em uma das direções, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a fase entre essas duas ondas mudem. Então, a fase que você vai detectar aqui nesse detector vai ser diferente. Ou seja, quando você vê um sinal nesse detector aqui no extremo, significa que alguma coisa nova aconteceu. As ondas mudaram de fase entre elas, você vai obter uma amplitude diferente, um sinal diferente. Isso significa que a distância entre o refletor e o semi-refletor mudou. Então, com isso, você vê que ocorreu a passagem de uma onda gravitacional, mas esse é um efeito super sutil, né? E esse interferômetro, o LIGO, ele é subterrâneo, né? E agora, daqui a alguns anos, eles vão construir um espacial, que é o LISA, né? E o LISA vai ter 3 lasers em forma de triângulo, e aí ele conseguiria detectar ondas que passam no espaço em torno da órbita da Terra, como eu vou mostrar depois. Mas a ideia do experimento de como construir a detecção é igual esse, né? Um interferômetro, só que vai ser espacial. Então, a gente pode detectar ondas gravitacionais por interferômetros, são as principais formas, também existem outras, né, mas por interferômetros, pela polarização da radiação cósmica de fundos, e uma terceira forma, que foi a que a gente está trabalhando aqui, né, sobre essa detecção, são através de pulsares, como o caso do nanograve, que é o experimento que diz que detectou um sinal. Então, em janeiro de 2020, a colaboração do nanograve disse que detectou um sinal. O que é um nanograve? O nanograve é uma colaboração para um experimento de pulsares, né, que tem duas antenas, 2 observatórios, e eles detectam onda, a princípio, né, são feitos para detectar ondas gravitacionais a partir das estrelas do tipo pulsar. Então, ele tem 2 interferômetros, um em Arecibo e outro é o Green Bank Telescope. Essa colaboração do nanograve constitui 47 pulsares, né, e eles fizeram medidas entre 2004 e 2017. Então, o nanograve nada mais é do que uma rede de pulsares, que é um tipo de estrela que eu vou explicar, e que, na prática, serve como um observatório cosmológico de ondas gravitacionais do tamanho da galáxia, né? E aí eu vou explicar como que isso funciona mais ou menos. Então, você tem esses detectores aqui, né? E o que ele está dizendo é que
eles detectaram um sinal estranho. Então, o que são pulsares? Pulsares são essas estrelas, né, que são estrelas que estão espalhadas pela galáxia, elas são extremamente densas, massivas, e elas possuem um campo gravitacional muito intenso, e elas rotacionam muito rápido também. Então, elas emitem pulsos, que são jatos de partículas ultraenergéticas, e elas fazem isso em intervalos de tempo regulares. Então, esses pulsos de partículas ultraenergéticas são emitidos a cada intervalo de tempo regular, que a gente conhece muito bem, né? Então, isso é a representação de um pulsar. Esse aqui é uma cortesia do PBS Space Time, que é um canal que eu gosto bastante. Então, essas estrelas pulsares têm um padrão de rotação bastante irregular, a gente sabe o intervalo de tempo em que ela emite o sinal, e a gente usa isso como um observatório natural de ondas gravitacionais. Por quê? Se uma onda gravitacional passa, ela vai distorcer a distância do espaço-tempo. Então, imagine que aqui nessa imagem, cada um desses pontinhos laranja é um pulsar, certo? Então, a gente conhece a distância entre eles e nós. Nós estamos aqui no centro, aqui bem no meio, tá? E a gente está observando todos esses pulsares em torno da gente, a gente sabe a distância até eles e a gente sabe que o pulso deles viaja na velocidade da luz. Então, a gente tem a velocidade, a gente tem o ΔS, então a gente sabe o ΔT também, né? Que o pulso levou para sair de lá e chegar aqui na gente. Mas, se passa uma onda gravitacional, as distâncias vão ser alteradas, a distância entre o pulsar e a gente é alterada. Então, se uma onda gravitacional passa e a distância é alterada, sendo que a velocidade vai ser a mesma sempre, do pulso, significa que esse pulso vai demorar mais para chegar na gente, no caso da distância que foi ampliada, né? Na outra direção, a distância diminuiu, então o pulso vai demorar menos para chegar na gente. Então, sendo que esses pulsares, eles são como que reloginhos que estão em torno da gente, né? Porque eles medem intervalos de tempo bastante irregulares a partir da emissão regular do pulso deles, eles são como reloginhos em torno da gente. E se a gente mede que o intervalo de tempo entre os pulsos demorou mais ou menos que o padrão, a gente pode inferir a passagem de uma onda gravitacional. Mas a gente espera que o padrão dessa variação de intervalo de tempo, ela tenha o que a gente chama de uma correlação de quadrupolo, que é como essa da imagem aqui, né? Porque se a onda gravitacional passou numa direção, e ela aumentou a distância nessa direção, na direção perpendicular as distâncias encurtaram. Então, existe uma correlação, tá? Que é o que a gente chama de correlação de quadrupolo, que é necessária a detecção dessa correlação de quadrupolo para você confirmar que isso foi uma onda gravitacional primordial. O nanograve não confirmou essa correlação de quadrupolo. E é isso que está faltando para eles confirmarem a detecção de ondas gravitacionais estocásticas, não primordiais, estocásticas, tá? Então, eles ainda não podem confirmar, embora a análise deles tenha mostrado que a confiança de que isso é um sinal e não um ruído é bastante grande, né? Então, eles têm um nível de confiança estatístico de que isso é um sinal e não um ruído que é bastante grande, mas eles ainda não têm essa correlação de quadrupolo bem detectada, então pode ser um sinal que não seja de onda gravitacional estocástica. Então, o que poderia ser? Se não for onda gravitacional estocástica, se não houver, de fato, esse quadrupolo, pode ser, por exemplo, um sinal de uma gravitação modificada, né? De uma diferença em relação à relatividade. Mas isso aí ainda está muito distante, né? O que a gente sabe é que houve um sinal, e provavelmente não é ruído, porque também outros 2 experimentos, como eu vou mostrar, de pulsares, também detectaram esse sinal, mas falta detectar o quadrupolo para dizer que o sinal é de fato onda gravitacional estocástica. Se for onda gravitacional estocástica, pode ser de origem primordial, pode ser de origem astrofísica, pode ser cordas cósmicas, efeitos topológicos, ainda assim pode ser várias coisas diferentes, né? Mas já seria uma coisa grande, né, se eles confirmarem que isso é uma onda gravitacional estocástica, porque elas nunca foram vistas. E aqui no nosso trabalho, a gente vai supor, primeiro, que a detecção é, de fato, uma onda estocástica, e a maior suposição que a gente vai fazer é supor que seja de origem primordial, né, porque o que a gente quer saber é, se for de origem primordial, qual modelo poderia explicar essa origem, né? Ok, então, o que eles reportaram no paper deles em 2020 foi uma evidência forte de um espectro do tipo estocástico, né, contra ruído, né? Então tem muito mais preferência de ser um sinal estocástico do que um ruído.
Mas eles mesmos falam no paper, cuidado, porque a gente ainda não detectou a correlação de quadrupolo, e isso é necessário para confirmar que isso é uma onda estocástica. Se confirmada, vai ser a primeira detecção de ondas estocásticas. Mas, depois disso, isso foi em janeiro de 2020. Em 2021, já saiu, em agosto, um paper do PPTA, Parkes Pulsar Time Array, falando que também obteve esse sinal, ainda também sem confirmação do quadrupolo, e há poucas semanas atrás saiu esse segundo paper do EPTA, European Pulsar Time Array, falando que também obtiveram o sinal e também ainda sem a confirmação do quadrupolo, né? Então, isso é tudo muito recente. A cada dia as coisas estão ficando mais interessantes, cada dia sai uma novidade sobre isso. Bom, então voltando aqui para o espectro, bom, se for confirmada essa detecção de que é uma onda estocástica, se ela for de origem primordial, não tendo sido detectada na radiação cósmica de fundo e não tendo sido detectada no LIGO, ela tem que ter um padrão que tem uma intensidade que cresce com a frequência até a frequência dos pulsares e depois decresce para chegar com uma intensidade bastante baixinha no LIGO, que não foi vista no LIGO. Então, esse é um exemplo de um espectro que poderia explicar essa detecção, né? Aqui é só um exemplo, tá? Qualquer espectro desse tipo, dessa forma, poderia funcionar, mas qualquer não, né? Mas aqui eu só quero mostrar a forma mais ou menos do espectro, tá? Então, o espectro que dá a densidade das ondas gravitacionais, aqui eu tenho o parâmetro de densidade, né, que é a intensidade da onda gravitacional dividida pela intensidade total do universo, mas você pode pensar nisso aqui como a densidade de energia guardada nessas ondas gravitacionais. E aqui, no eixo horizontal, você tem a frequência dessas ondas. Então, o espectro seria tal que a intensidade do sinal vai aumentando, 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 até a frequência do nanograve, que é aqui 10 a menos 8. E por quê? Porque todo experimento ele tem uma limitação, né? Se todo experimento fosse capaz de detectar uma coisa, a menor coisa do universo, tudo bem, poderia ser um sinal mínimo e ele ia detectar, mas não é assim. Todo experimento tem uma limitação. Então, aqui, o que essa estrelinha vermelha está dizendo é qualquer sinal que passe acima dessa estrela está dentro da sensibilidade do experimento nanograve, ou seja, um nanograve conseguiria detectar o sinal. Um sinal que passa abaixo dessa estrelinha não tem intensidade suficiente para ser detectado por esse experimento, certo? Então, a gente precisa de um modelo que preveja uma intensidade que passe acima da estrelinha vermelha, ou seja, que tenha uma intensidade suficiente para ter sido detectado no nanograve, e que passe abaixo aqui desse triângulo azul, que corresponde à sensibilidade do LIGO, ou seja, já nas frequências do LIGO, em torno de 10, 100, essa é a sensibilidade mínima, ou seja, qualquer sinal acima dessa estrela azul é capaz de ser detectado pelo LIGO, e um sinal com uma intensidade menor, abaixo dessa estrela azul, não é detectável pelo LIGO. Então, a gente precisa de um sinal que começa baixo, para não ter sido visto na polarização da CMB, aumenta até chegar na frequência do nanograve, para passar acima aqui da sensibilidade do nanograve, e depois ele tem que cair, né? A intensidade tem que voltar a diminuir com o aumento da frequência, porque se isso não acontecesse, o LIGO teria detectado esse sinal também, e ele não detectou. Um outro limite que a gente tem é a nucleossíntese do Big Bang, que também limita a quantidade de ondas gravitacionais que você pode ter no universo. Depois eu vou explicar por quê, né? Mas é porque as ondas gravitacionais primordiais, elas são espécies relativísticas, porque gravitons são espécies de massa zero. Então, elas aumentam o tempo do domínio da radiação do universo, e isso afeta a nucleossíntese do Big Bang. Então, também a nucleossíntese do Big Bang fornece um limite para essas ondas. Mas, então, qualquer onda que seja de origem primordial e que possa ter sido a origem do sinal detectado pelo nanografo, teria que ter um espectro mais ou menos dessa forma, né? E é o que a gente supõe. Antes do nosso trabalho, o Sunny Vagnozzi... Antes disso, né? Então, na detecção que o nanograve reportou em janeiro de 2020, eles falaram que pode ser a primeira detecção, né? E aí, com esse anúncio da possível detecção, algumas questões surgiram, né, para toda a comunidade científica. Uma delas esse sinal pode ser de origem primordial, ou seja, ela pode ter vindo de ondas estocásticas lá do universo antigo? Se sim, quais seriam as implicações para os modelos do universo antigo, ou seja, qual tipo de cenário do universo antigo poderia gerar essas ondas?
E esses modelos que poderiam gerar essas ondas no universo antigo estariam de acordo com todos os outros dados cosmológicos que a gente tem? Então, são essas questões que o nosso trabalho pretendeu resolver, né? Responder. Então, vou fazer uma breve retrospectiva dos trabalhos que motivaram nós, que vieram antes, né? Começando com o trabalho que eu fiz com a Micol e o Jailson, no Observatório Nacional em 2019. Né? A Micol, ela é especialista no CAMB e COSMO-MC, que são ferramentas computacionais para testar modelos teóricos da cosmologia com os dados. Né? Inclusive, eu, a Micol e o Rudney, que também colabora comigo e com a Micol, já usamos isso para testar modelos de Worm Inflation, Loop Quantum Cosmology, então ela trabalha junto também com a gente. E nesse trabalho de 2019, no Observatório Nacional, a gente estava analisando como que as ondas gravitacionais afetam uma quantidade muito importante na física, e eu acho que também na física de partículas, que é o número de espécies relativísticas. Esse NF, na verdade, ele é o número efetivo de espécies relativísticas. Então, a gente queria ver como que as ondas gravitacionais primordiais, em modelo que prevê ondas gravitacionais primordiais, como que elas afetavam o número de espécies relativísticas. Por quê? Porque ondas gravitacionais devem contribuir para o número de espécies relativísticas, já que gravitons são relativísticos. Tá? Então, tem que incluir isso aí. Quem quiser fazer pergunta pode me interromper, tá? Se quiser. E aí, a gente assumiu física de partículas usual, ou seja, a gente só assumiu nesse trabalho número de espécies relativísticas padrão, que é o número de neutrinos efetivo, né, em torno de 3. E a gente quis saber se, incluindo nesse número a contribuição de ondas gravitacionais primordiais, como que isso afetava o vínculo em parâmetros cosmológicos. E por que deveria afetar o vínculo em parâmetros cosmológicos? Porque o número de espécies relativísticas é um parâmetro muito importante para a cosmologia. Porque se você adiciona espécies relativísticas no universo, o que acontece? A era da radiação vai demorar mais para terminar. Porque no universo a gente tem, primeiro, uma era de domínio da radiação, quando o universo era muito quente e denso. Depois a gente tem era de domínio da matéria, quando já expandiu e resfriou mais um tanto. E depois vem a era de domínio da energia escura. Mas se você adiciona espécies relativísticas no universo, você atrasa o fim da era da radiação. Você aumenta o tempo de domínio da radiação. Então, o redshift de equivalência, que a gente chama, que é o redshift de quando acaba a era da radiação e inicia a era da matéria, ele é alterado, né? Ele atrasa. E isso afeta vários parâmetros cosmológicos, inclusive o famoso H0. Né? O que é o H0? É um parâmetro de Hubble, né, que está associado à taxa de expansão do universo atual. E por que esse parâmetro é importante? Porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe na cosmologia um problema, que é o chamado problema da tensão em H0. É um dos maiores problemas da cosmologia atual. E o problema da tensão em H0 vem do fato de que, se você pega observações do universo recente, como estrelas, galáxias, etc., você vincula um valor para H0 muito mais alto do que o valor que você vincula se você pega dados do universo antigo, como radiação cósmica de fundo, por exemplo. E esses valores vinculados, de uma ou outra medida, tem uma tensão entre eles de 4 a 6 sigmas, dependendo da análise que você faz, que é uma tensão bastante alta. Ou seja, alguns dados da cosmologia te dão um valor, outros dados te dão outro, bastante diferente. A gente não sabe explicar por quê. E a gente estava analisando que, se você altera esse número de espécies relativísticas, incluindo a contribuição de ondas gravitacionais primordiais, você pode aliviar esse problema do H0. Tá? Hoje isso não é mais possível. Por quê? Porque as observações já não deixam mais esse valor de número de espécies de relativística aumentar tanto. Na época a gente viu que esse valor podia aumentar com a contribuição de ondas gravitacionais primordiais, mas hoje já tem novos dados da radiação cósmica de fundo que limitam o valor máximo desse número de espécies relativísticas. Então, hoje já não é mais possível aliviar o problema da tensão dessa forma, mas em 2019 era, né? Pra você ver como a cosmologia tem mudado rápido. E por que ninguém fala sobre isso? Ninguém na cosmologia geralmente se importa com contribuição de ondas gravitacionais primordiais para o número de espécies relativísticas. Por que não? Porque geralmente as pessoas trabalham com modelos do universo primordial como a inflação padrão. A inflação padrão é aquela que eu expliquei, que você, na primeira fração de segundo do universo, você teve uma expansão exponencial,
que acelerou o universo, né, muito rapidamente, terminou, aí vem uma fase de reaquecimento, porque como você expandiu muito e muito rápido, você resfriou o universo, então depois disso tem que ter uma fase de reaquecimento para o universo e para a era da radiação, que a gente sabe que aconteceu. E geralmente as pessoas supõem esse cenário padrão. Quando você supõe esse cenário padrão, você vê que a contribuição de ondas gravitacionais para um número de espécies relativísticas é completamente desprezível. Então, por isso que as pessoas não se importam com isso. Mas se você pega cenários do universo antigo que não são a inflação padrão, alguns deles vão prever uma característica para essas ondas gravitacionais primordiais que geram uma contribuição alta para o número de espécies relativísticas. Então, isso tem que ser considerado, como é o caso de vários modelos de Bounce, por exemplo. O que é um modelo de Bounce? São modelos em que o universo não iniciou num Big Bang, numa expansão. O universo teria iniciado numa fase de contração, né, foi contraindo até um volume mínimo, e a partir daí começou a expandir. Essa transição entre a contração e a expansão é o que a gente chama de bounce. Alguns modelos de bounce prevêem que a contribuição das ondas gravitacionais primordiais para o número de espécies relativísticas poderia ser bastante alto. Tá? Então, como que a gente sabe se essa contribuição é alta ou é baixa? Isso tudo vem do espectro de potências, né? O espectro de potência das flutuações cosmológicas. Como eu disse no início, as flutuações cosmológicas, elas podem ser escalares, vetoriais, a gente não liga muito para as vetoriais, ou tensoriais. As tensoriais são aquelas que estão associadas às ondas gravitacionais primordiais. E o espectro dessas ondas tensoriais é esse segundo a equação que está aqui, né? A gente parametriza o espectro das ondas gravitacionais primordiais como uma amplitude, que é esse AT, vezes um termo que depende da frequência, que é uma lei de potência na frequência, tá? Então, aqui você tem essa amplitude, que é constante, ou seja, numa dada frequência, que é a frequência pivô K estrela, a amplitude da onda gravitacional primordial ou do espectro tensorial, que é a mesma coisa, é dada por A de T. Né? Em outras frequências, aí vai depender da frequência de acordo com essa lei de potência aqui, onde a potência a gente chama de NT, onde NT é o índice espectral tensorial. Tá? Então, o índice espectral tensorial é a potência da nossa lei de potência, que vai mostrar como que a intensidade da flutuação varia com a frequência. Em modelos de inflação padrão, o NT é muito pequeno e negativo. Ou seja, à medida que a frequência aumenta, a amplitude, a sua potência, P de T, vai diminuir. Ou seja, se a sua potência já é invisível nas frequências baixas da radiação cósmica de fundo, em frequências mais altas, a potência vai ser ainda menor. Então, não seria detectável por nenhum tipo de experimento. Ou seja, modelos de inflação padrão não prevêem ondas gravitacionais primordiais detectáveis. E também não influenciam o número de espécies relativísticas, é o padrão. Já alguns modelos de Bounce, por exemplo, e modelos, mesmo de inflação, mas que têm um reaquecimento diferente do padrão, prevêem um valor desse NT positivo, que é o que a gente chama de Blue Tilt. Um NT positivo significa que a potência cresce com a frequência. Ou seja, ela pode ter sido invisível nas baixas frequências que a radiação cósmica de fundo detecta, mas aumentar a potência de modo que ela seja já uma potência autossuficiente para ser detectável em pulsares. Então, é esse modelo que a gente está interessado aqui, que são os únicos modelos capazes de gerar um sinal detectável pelo nanograve e pelos experimentos de pulsares. Ou seja, inflação padrão não poderia explicar esse sinal, e não tem obrigação de explicar o sinal, porque o sinal nem foi confirmado como sendo onda gravitacional estocástica, tá? Mas se esse sinal for confirmado como onda gravitacional estocástica, e se ele tem origem primordial, ele não veio de modelos de inflação padrão. Ele pode ter vindo de modelos de Bounce, alguns modelos de Bounce, não todos também, e ele pode ter vindo também de modelos de inflação que têm um reaquecimento diferente. E também modelos em que a equação de estado do background do universo varia, ou você tem produção de entropia tardia também. Tem outros fenômenos que podem explicar isso, tá? Ok. Então, esse espectro que eu falei é o que eu chamo aqui de espectro primordial, PRIM, que é o espectro que saiu lá da inflação, do bounce, lá do início do universo. E como que a gente relaciona esse espectro com o espectro que a gente veria hoje aqui na Terra, né? Por exemplo, no LIGO, que a gente detecta no LIGO.
Bom, a gente pega o espectro primordial, que é o espectro antigo lá da inflação, multiplica pelo que a gente chama de função de transferência, que leva em conta a evolução das perturbações daquela época até hoje, e multiplicando o espectro primordial da inflação pela função de transferência ao quadrado, a gente teria o espectro num tempo posterior. Então, se a gente quer saber o espectro que a gente observaria hoje nos detectores terrestres, a gente tem que pegar aquele espectro primordial daqui, que eu mostrei aqui, e multiplicar por isso que a gente chama de função de transferência, né? Que é a função que vai evoluir o espectro primordial até os tempos atuais, dando essa expressão aqui. E outra quantidade importante é a densidade total que está guardada nas ondas gravitacionais, que é essa expressão aqui, né? Então, ela depende do espectro, e ela é uma integral do espectro em todas as frequências, ou seja, a densidade de energia que essas ondas gravitacionais primordiais guardam, ela é uma integral no sinal em todas as frequências, então é a soma da amplitude em todas essas frequências, né? E esse número de espécies relativísticas que eu falei, ele também é uma integral nas frequências, então ele também soma a contribuição da amplitude em todas as frequências que a onda emite, né? Então, por exemplo, no modelo padrão da física de partículas, o número de espécies relativísticas é 3,046. Isso porque, geralmente a gente chama o número de espécies relativísticas o número de neutrinos, né? Então, a gente tem 3 espécies de neutrinos ativas, né? E esse 0,46 é pelo fato de que os neutrinos não se desacoplaram instantaneamente quando... não estavam instantaneamente perfeitamente desacoplados quando os pósitrons e elétrons se combinaram. Então, isso vem do efeito do desacoplamento. Mas é uma correção. Nós pode pensar como um número de neutrinos. E a gente somou a esse número de neutrinos essa contribuição aqui, essa segunda contribuição, que vem das ondas gravitacionais primordiais, que também são espécies relativísticas. Então, você vê que isso é uma integral na frequência, embora aqui não esteja aparecendo explicitamente, mas esse é o resultado de uma integral na frequência. E você pode ver que o número de espécies relativísticas depende dos parâmetros do seu modelo do universo primordial. Claro, né? Porque se a onda gravitacional primordial é gerada num certo cenário do universo primordial, então há de se esperar que vai depender da amplitude do espectro, desse tal índice espectral. Aqui, a S vezes R nada mais é do que aquela amplitude tensorial que eu mostrei para vocês, tá? NT é o Bluetooth não, é o índice espectral tensorial, que nada mais é do que a potência em que o sinal varia com a frequência. Então, você vê que o número de espécies relativísticas vai depender dos seus parâmetros do espectro primordial tensorial. Então, se você tem o caso da inflação padrão, por exemplo, em que NT é menor que zero, essa contribuição é desprezível. Se NT é maior que zero e não tão pequeno, ele tem uma contribuição importante, é aquilo que eu já falei, e isso afeta o vínculo em diversos parâmetros cosmológicos. Então, é sempre importante, nessa classe de modelos que a gente está considerando aqui, considerar essa contribuição para o número de espécies relativísticas. E, bom, antes da gente, outras pessoas já tinham considerado a possibilidade de uma variação na lei de potência simples, né, como é o exemplo desse trabalho aqui. Então, a gente tirou inspiração desse trabalho para usar essa forma do espectro que eles usaram. Então, eles propuseram um espectro, isso antes de detecção do nanograve, ainda não tinha nenhuma dessas detecções, eles só propuseram que o seguinte entre as frequências detectadas pela radiação cósmica de fundo e pelo LIGO, você tem 19 ordens de magnitude, mais de 19 ordens de magnitude. Então, eles argumentaram que não tem por que você esperar que um único power law descreva todo o comportamento nessas 19 ordens de magnitude. E aí eles propuseram uma expressão geral, que é essa daqui, para descrever um espectro que tem uma potência que varia a partir de uma certa escala. E a gente usou essa forma aqui, né, no nosso trabalho, porque isso é uma forma geral, que não supõe um modelo específico para qualquer modelo, e ela simplesmente diz o seguinte, até uma dada frequência K menor do que K alfa, onde esse alfa indica uma frequência característica, que a gente chama de frequência característica, então, para toda frequência menor que essa frequência característica, o seu espectro de potência vai com uma lei de potência, onde a potência é NT, ou seja, essa primeira parte do espectro aqui. Então, você supõe que o NT é positivo, o espectro cresce com a frequência, a potência cresce com a frequência. A partir dessa frequência característica,
Aqui é uma constante, tá? Então, a partir dessa frequência característica, o espectro passa a seguir uma outra lei de potência, agora dada pela potência alfa. Então, aqui, por exemplo, a frequência característica nessa curva azul é em torno de 10 a menos 5, na curva verde é em torno de 1, na curva vermelha é em torno de 10 a 5. Então, você tem uma frequência característica onde você tem uma quebra na sua lei de potência, e ela passa a ser regida por outra lei de potência, tá? Agora é descrita não pela potência NT, mas pela potência alfa. Então, foi isso que a gente adotou um cenário geral, não é um modelo específico, mas parametriza qualquer cenário geral, em que a amplitude da intensidade da onda gravitacional cresce com a frequência até uma certa frequência característica, onde ela começa a decrescer com a frequência. Então, a gente usou como inspiração isso, né? E outro trabalho que a gente usou como inspiração também foi o do Sunny Vagnozzi, em 2020, logo depois que saiu o anúncio da detecção do nanograve, ele fez um trabalho se perguntando, né, pode esse sinal ser devido à inflação, a uma onda estocástica vinda da inflação? E se sim, qual a implicação para os parâmetros inflacionários? E ele respondeu que sim, né, pode ter vindo da inflação sim, esse sinal, mas depois ele fala, with a few caveats, ou seja, com algumas ressalvas, e a ressalva dele é que essa inflação não é inflação padrão, seria uma inflação com um reaquecimento diferente, um reaquecimento não instantâneo, que é uma fase de reaquecimento, ou seja, uma fase em que você produz radiação no universo para reaquecer o universo após a inflação, que dura mais tempo que o padrão, e esse reaquecimento ocorre a baixas temperaturas. Então, essas são as condições dele. E aqui, nesse trabalho dele, ele se limitou a só analisar o contexto de inflação, tá? Depois disso, esses japoneses também confirmaram, mais ou menos, o que o Sunny obteve, e também viram que existem modelos com produção de entropia tardia que poderiam gerar esse sinal. Então, os resultados até então, até quando a gente começou o trabalho, eram os seguintes. Existe como esse sinal ser explicado por modelos de inflação com reaquecimento não padrão a baixas temperaturas, e isso eles obtiveram usando uma simples lei de potência para o espectro, né? E simplesmente considerando inflação apenas, eles não abriram para outros possíveis cenários do universo antigo. No entanto, a gente viu que era necessário considerar um espectro mais realista, que não seja uma única lei de potência ao longo de 19 ordens de magnitude. A gente considerou também a possibilidade de outros modelos do universo primordial além da inflação, ou seja, possibilidade de modelos de Bounce também, a gente tratou como um cenário geral que não especifica um modelo. E a gente fez uma análise que considerou outros dados cosmológicos, porque todas essas análises só consideravam nanograve e acho que talvez Big Bang nucleossíntese. A gente incluiu dados de supernova, LIGO, Big Bang nucleossíntese, radiação cósmica de fundo, tudo, né? Para saber se, bom, não basta você ter um modelo do universo primordial que seja consistente com o que o nanograve observou, né? Tem que ver se isso não gera previsão para outros observáveis cosmológicos que sejam diferentes do que a gente vê. Então, foi isso que a gente analisou. E quais são os parâmetros desse modelo do universo antigo que gerariam esse sinal sem estar em discordância com os outros observáveis que a gente tem cosmológicos, né? Agora, uma pergunta, por que a gente resolveu não trabalhar apenas com inflação padrão e tratar de um contexto mais geral do cenário do universo primordial, que poderia, inclusive, incluir modelos de Bounce? Isso é uma pergunta interessante. Por quê? Existem várias motivações para a gente ir além da inflação padrão. Primeiro, por causa do problema da singularidade do Big Bang. A inflação padrão, ela não resolve o problema da singularidade do Big Bang, porque ela estende a relatividade geral até altas energias. Então, por exemplo, se você estende a relatividade geral até o regime de altíssimas energias do universo, lá aparece uma singularidade, que é um regime em que você tem uma densidade tendendo ao infinito num volume do universo tendendo a zero. Esse é o problema da singularidade, né? E existem outros cenários alternativos à inflação, como alguns modelos de Bounce, que resolvem esse problema. Até mesmo o modelo de Loop Quantum Cosmology, que eu tenho trabalhado muito com Rudney Ramos, ele evita o problema da singularidade, porque ele propõe que no regime de altíssimas energias do universo começa a ser importante
correções quânticas à relatividade geral. Então, você precisaria de uma gravitação quântica, né? E esse loop quantum cosmology, por exemplo, ele lida com a proposta do loop quantum gravity, que é uma proposta de gravitação quântica que evita a singularidade, porque os efeitos quânticos lá no início do universo não deixariam você chegar numa densidade infinita e você teria um bounce, né? Antes de chegar na densidade infinita. Então, tem esse problema da singularidade. Depois dos últimos dados do Planck, os modelos mais simples de inflação já não eram os mais favorecidos mais, então a simplicidade, que era uma das coisas mais favorecidas, né, que a inflação era mais atraente pela sua simplicidade, já começou a ser questionável, porque os mais simples já não eram mais observacionalmente favorecidos, né? E fora que a gente sabe que a inflação possui uma série de problemas de ajuste fino, naturalidade, problemas com reaquecimento, então é bom estudar modelos além da inflação padrão. E aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade que estuda intensamente modelos além da inflação padrão, né? Um exemplo é o Warm Inflation, que o Rudney estuda, que propõe que não existe uma inflação que resfria o universo super rápido e depois um reaquecimento que reesquenta o universo super rápido, mas que a expansão do universo ocorre junto com a produção de radiação, de modo que você não super resfria e depois super esquenta, né? Você tem um processo que já transfere o universo suavemente para a era da radiação. Esse é o Warm Inflation que o Rudney trabalha. Embora o Warm Inflation não preveja um espectro de ondas primordiais que possa ser observado pelo nanograve, ele consta aqui como uma proposta interessante de alternativa à inflação padrão. Existem outros modelos de bounce, como até mesmo o Loop Quantum Cosmology que eu falei, que também são muito interessantes, String Gas Cosmology do Robert Brandenberg. Esses modelos de bounce também foram muito estudados pelo Nelson Pinto Neto, do Brasil, Júlio Fabres, Gustavo Vicente da UERJ, Sandro Vitente, né, e mesmo o William da UFES também, Brandenberg e Elisa, e a Nicole Jailson também. E aqui na UERJ mesmo, eu sei que tem bastante gente que trabalha com esses modelos de bounce, né? Além do Rudney Ramos, que agora trabalha com Loop Quantum Cosmology também, tem o Santiago também, que já trabalhou com modelos de bounce, o Rodrigo Maier também, e até o Aranha, eu vi que já trabalhou com isso também, em algum momento. O Aranha, inclusive, é especialista em ondas gravitacionais também. E maiores detalhes de ondas gravitacionais ele sabe bem mais que eu. Então, é importante ir além da inflação padrão, porque a inflação padrão tem um monte de problemas, né? Então, ela não é o melhor modelo. Então, a gente pode citar alternativas, até porque ela não geraria o sinal do nanograve. Não que ela deva gerar, né? Mas se a gente está interessado em saber modelos que poderiam gerar, não seria a inflação padrão. Então, o nosso paper, com todas essas análises que eu falei aqui, saiu ontem no Archive, né? Tem esse número aqui, chama Primordial Gravitational Waves from Nanography, a Broken Power Law Approach, saiu ontem. Então, lá nesse modelo, a gente considera um espectro com essa forma, né? Não necessariamente essa inclinação, mas essa forma, e a gente vincula qual é os parâmetros do espectro que poderiam ser consistentes com a detecção do nanograve com as demais observações cosmológicas que a gente tem. Então, por exemplo, a gente vincula, inclusive, a inclinação dessa lei de potência, né? Aqui nessa figurinha, você vê, por exemplo, o efeito de diferentes inclinações, ó. Aqui, a gente muda, você vê que, por exemplo, a curva azul tem um NT, que é uma potência do espectro primordial, maior do que a vermelha, ou seja, tem uma inclinação maior, né, uma potência maior. Aí, a partir dessa frequência característica, que é onde o espectro quebra, a lei de potência é dada pelo alfa, né? Então, aqui, o alfa é o mesmo para todas as curvas, por isso elas são paralelas aqui na parte da direita. Então, aqui é alfa menos 1. Se você varia o alfa, olha o que acontece. Aqui é um alfa menos 3, ou seja, ele tem um módulo maior, a potência cai mais rápido. Ou seja, o valor de alfa, ele te indica a inclinação do seu espectro de potência a partir da frequência característica. Enquanto o valor de NT, ele te dá a inclinação do espectro antes da frequência característica. Então, a gente vinculou esses parâmetros, o alfa, o NT, o R é a razão tensorial escalar, que está associada à relação entre a amplitude do espectro tensorial em relação ao escalar, tá? Nada mais é do que a amplitude tensorial, basicamente. A amplitude do espectro tensorial. Então, caramba, já são 3 e 7, mas já estou acabando, tá?
Aí a gente vinculou esses parâmetros. Aí a gente obteve o seguinte, né, que é requerido um espectro azul, ou seja, NT positivo, para a frequência antes das características. E depois ele tem que ter um espectro que a gente chama de vermelho, ou seja, uma potência que cai com a frequência, tá? E essa frequência característica, que é onde ocorre a quebra, ela tem que estar em torno da frequência dos pulsares nanograve até, no máximo, a frequência do LIGO, porque o sinal tem que começar a cair antes do LIGO, né? Então, ela está entre o nanograve e o LIGO. E essa quebra ajuda não só ao sinal ser consistente com o LIGO, ou seja, a potência diminuir para chegar não visível no LIGO, não detectável no LIGO, mas também ela limita a contribuição das ondas gravitacionais nas espécies relativísticas, porque, como eu falei, o NF ele é uma integral em todas as frequências, então o fato desse double power law diminuir a intensidade nas altas frequências reduz essa contribuição, o que é importante para que isso se torne consistente com os limites que a gente tem hoje para essa grandeza. Então, a gente considerou dados do nanograve, do LIGO, da radiação cósmica de fundo, do Planck, da polarização da radiação cósmica de fundo, que é BICEP, o que é Carey, oscilações acústicas de baryons, ou seja, dados vindos de samples de galáxia, o Pantheon Compilation de supernova, uma compilação de dados de supernova, e o que a gente chama de cronômetro cósmicos, que são medidas da taxa de expansão do universo com dados de galáxia. A gente usou o código CAMB, que é um código que a gente tem, que prevê as previsões de diferentes modelos cosmológicos, ou seja, você pega um modelo cosmológico do universo antigo e prevê quais os parâmetros qual o espectro de potência e os parâmetros que esse modelo prevê. E usou o Cosmo MC, que é um outro software da cosmologia, que pega essas previsões de modelos teóricos e compara com os dados observacionais, vinculando os melhores parâmetros para o modelo, tá? Então, o que a gente obteve? A gente fez duas análises, né? Uma a gente acrescentou os dados do universo, tipo, de oscilações acústicas de baryons, supernovas e cronômetros cósmicos depois, para ver se tinha alguma diferença entre o conjunto de dados com esses e sem esses, mas não tem grandes diferenças. Então, a gente obteve nas nossas análises, a gente fez várias análises, deixando um parâmetro livre, fixando o outro, depois fixando um, deixando outro livre, mas, em resumo, todas essas análises são consistentes com o seguinte, você consegue explicar a detecção do nanograve com ondas gravitacionais primordiais, consistentemente com todos os outros dados cosmológicos que a gente tem, para um modelo do universo primordial que preveja um valor do NT em torno de 0,7 até 1,3. Né? Então, todas as análises, a gente variou a amplitude tensorial aqui, etc., mas, basicamente, modelos do universo que prevêem um R de 10 a menos 6 a 10 a menos 2, e um NT, que é a potência lá do espectro, de 0,7 a 1,3, podem explicar esse sinal sendo consistente com os demais dados. E sobre a perspectiva de medir de testar esse espectro, testar esses modelos do universo primordial com os dados. Bom, a gente tem toda essa série de experimentos aqui que está para ser lançado, que são experimentos de detecção de ondas gravitacionais. E aqui a gente tem a frequência em hertz em que eles são sensíveis, e aqui na vertical a gente tem a intensidade que eles seriam capazes de detectar. Então, é que nem aquelas curvas que eu mostrei lá na frente, né? Qualquer sinal que passe acima dessa curva é detectável por esse dado experimento, ou seja, por exemplo, esse little bird, que é o vermelho, um sinal que passe aqui em cima, nessas frequências de 10 a menos 16, seria detectado, um sinal que passe abaixo não seria. Então, tem aqui a curva de sensibilidade de cada um dos futuros experimentos. Isso foi uma análise feita nesse paper aqui, que a gente usou também como base para a nossa análise. Então, nesse paper, eles concluíram que tem grandes perspectivas para medidas de ondas gravitacionais com os próximos experimentos, que vão ser 100 vezes mais sensíveis do que os atuais. E aqui a gente desenhou um espectro mais ou menos da forma dos que a gente vinculou, né, que a gente viu que seriam capazes de explicar o sinal do nanograve, que seria um espectro dessa forma. E aqui a inclinação desse plot, foi só para ter uma ideia, ela é menor do que o que a gente obteve, né? Porque a gente obteve o NT que tem que ser maior que 0,7, então ele é um espectro que tem uma inclinação ainda maior. Ou seja, se esse aqui que a gente desenhou já seria visível nos experimentos,
O que a gente obteve seria mais ainda, ou seja, você tem excelentes perspectivas de testar esse tipo de modelo com as próximas observações, com os próximos detectores. E, especialmente, a maioria dos detectores está exatamente aqui na faixa da frequência característica, que é a frequência onde há a quebra do espectro, ou seja, a gente tem excelentes perspectivas de poder testar essa forma de espectro, né, uma quebra nesse power law com os próximos experimentos. Então, essas são as conclusões, né? Temos grandes expectativas para Big News no futuro, eu não vou ler tudo, porque eu estou sem tempo. E aí, sobre os próximos experimentos, por exemplo, eu mencionei o LISA, que é um interferômetro espacial, está previsto para 2034. Eles vão ser 3 lasers aqui que vão estar em torno da órbita da Terra, em torno da órbita do Sol, e vão estar tentando detectar ondas gravitacionais lá no espaço. Tem o SKA, né, que está começando a construir agora. O SKA ele vai estar sediado na África do Sul e na Austrália, né? É um dos maiores redes de radiotelescópio que a gente vai ter. E está esperado para começar a construir esse ano. Aí tem também o Einstein Telescópio, que é um interferômetro a laser também, que vai ser construído no subsolo, underground, e que vai aumentar os braços do laser em relação ao LIGO e Virgo. E temos também o Littlebird, que vai ser um pequeno satélite espacial que vai tentar medir a polarização da radiação cósmica de fundo, também previsto para 2028. Então, as perspectivas são bastante boas. E era isso, obrigada. Eu acho que eu me estendi um pouco mais do que eu deveria. Muito obrigado, Leila. Ops. Excelente palestra, com muita informação. Eu vou abrir a palavra, então, para a audiência, né, para perguntas. Claro. Então, gente, quem quiser fazer alguma pergunta. O Nathan, que levantou a mão, né? Oi, sim. Oi. Meu microfone tá bom? Sim, sim. Tá bom. Boa tarde, Leila. Primeiro, Boa parabéns pela tarde. apresentação. Obrigada. Eu tenho uma dúvida, uma coisa que não ficou muito clara para mim. Você fala que o NT ele pode ser positivo, né, naqueles modelos de Blue Tilt, né? O que eu não entendi é qual é a justificativa para você poder... Tudo bem, tirando as observações agora, pensando na parte teórica, como é que você justifica o valor positivo? Porque me parece contraintuitivo você pensar no valor positivo para NT, né? Até quando você mostra o N, que é o número de espécies relativísticas, né? O NT positivo, para mim, parece que vai fazer subir aquele número. Não é uma coisa que parece intuitiva para mim de pensar, sabe? A maioria dos modelos de inflação não prevê, né? Mas, por exemplo, esse NT, que é um parâmetro do espectro de potências vindo do universo antigo, ele é uma previsão dos modelos do universo primordial. Então, o que ele diz é o seguinte: no seu universo antigo surgiram lá flutuações quânticas em todas as escalas aleatoriamente. Então, a princípio, você não teria por que preferir uma escala em relação à outra, né? Se são flutuações quânticas randômicas, elas surgiriam em todas as escalas sem nenhuma preferência. Sim. Mas depois, devido à dinâmica do seu espaço-tempo, você teria uma priorização das maiores escalas em relação às menores e vice-versa, ou seja, você teria mais flutuações nas escalas maiores ou mais flutuações nas escalas menores. E essa previsão depende da dinâmica do seu espaço-tempo. Então, por exemplo, no espaço-tempo de inflação, você tem uma previsão para isso que é diferente de modelos de bounce, onde você tem uma contração. Porque tudo isso que acontece com esse comportamento da flutuação e da intensidade da flutuação em função da escala, ele depende do tamanho do horizonte do universo e da dinâmica da escala dessa flutuação em relação ao horizonte. Então, como isso varia muito, se é um modelo de bounce ou se é um modelo de inflação, como o comportamento, a dinâmica do espaço-tempo varia muito, então, se você vai ter mais estruturas, né, mais concentração de estruturas em escalas maiores ou menores, isso também é uma previsão que difere. E, assim, os modelos de bounce, eles não são muito intuitivos nisso, né? Porque, como eu falei, no universo, surgiu flutuações quânticas lá, a inflação veio, expandiu em escalas clássicas, e aí começaram a se aglomerar gravitacionalmente. No cenário de bounce, você não tem uma ilustração tão clara disso, né? Porque o comportamento do horizonte do universo é diferente, mas tudo depende de como o espaço-tempo, a dinâmica de expansão e contração do espaço-tempo em relação
a escala da flutuação, dessa aglomeração de energia. E realmente, isso que você falou sobre o número de espécies relativísticas, o número de espécies relativísticas é uma integral do espectro de potência primordial, ou seja, ele depende da densidade de energia guardada nas ondas gravitacionais primordiais. Só que a densidade de energia guardada nas ondas gravitacionais primordiais é a densidade em todas as frequências somadas, né? Então, se você está falando do NT positivo, ou seja, se ele tem uma amplitude que vai crescendo em altas frequências, quando você integrar isso, você imagina que isso vai explodir, né? O NF, se ele recebe uma contribuição que vai aumentando com a frequência e aumentando com a intensidade, você deve imaginar que o NF vai ficar muito grande, né? Mas o fato dele depois cair de novo nas altas frequências faz com que ele fique dentro do range permitido. Não sei se isso explica a sua pergunta. Não, explica sim. E faz até sentido, então, quando você fala que é a dinâmica que vai aumentar as flutuações da onda gravitacional, né? Porque até é estranho você pensar que como é que essas ondas gravitacionais primordiais de flutuação quântica podem ser sentidas até hoje, né? Quando a gente pensa, eu penso num colapso de buraco negro, um fenômeno agressivo, né? Entre aspas, assim. Então, mas é diferente. Vai permanecer. Sim, porque o espectro, a gente diz que é função da frequência, mas você pode pensar em função de escala de tamanho, né? Uhum. E então isso vai mudar muito se o universo está expandindo, se está contraindo. Então você pode pensar que a amplitude de tamanho dessa perturbação, mesmo que seja tensorial, ela vai variar com a dinâmica do universo. Então, se essa potência é positiva ou negativa, tudo depende se você tem um bounce, se você tem uma inflação, né? Vai variar com isso aí. Entendi. Tá bom, obrigado. De nada. O Rui tinha levantado a mão, queria fazer uma pergunta? Sim. Eu aqui. Pode falar. Parabéns, Leila, pela apresentação, muito boa. Obrigada. A minha pergunta é um pouco mais do lado do sinal das ondas gravitacionais estocásticas. Você chegou a comentar, me corrija se eu estiver errado, que não foram confirmadas por causa que falta a computação, né, daquelas correlações de quadrupolo, correto? Isso. Qual é a dificuldade? Porque já faz um tempo que teve medida de sinal, imagino que eles têm os dados brutos. É uma questão de análise de dados, é uma porrada de dados, ou tem algo conceitual nessa demora da correlação? Então. Talvez ela simplesmente não exista, né? Esse é o problema. Porque, assim, eles podem não estar vendo essa correlação, porque talvez não tenha essa correlação. E se não tivesse, se essa correlação não existir no sinal, significa que não é uma onda estocástica. Então, aí você vai ter que começar a procurar em modelos de gravitação modificada, se poderiam prever algum sinal estranho assim, etc, né? Ou pode ser simplesmente que eles não tenham resolução para isso, né? Porque, assim, todo o sinal que a gente obtém do universo vem com uma certa contaminação. E por mais que eles viram que, bom, todos os experimentos viram um sinal, todos os 3 pulsares, então não deve ser ruído, mas eles não conseguiram ter o refinamento, ter a sensibilidade para medir a correlação entre os delta T's, né? Ou seja, ele viu assim, o tempo que a gente recebeu os pulsos está diferente do padrão, tem alguma coisa estranha, mas eles não conseguiram correlacionar a diminuição do tempo numa direção com o aumento desse tempo de chegada na outra direção. Pode ser porque não tem sensibilidade para isso, né? Ou pode ser que não exista essa correlação e não seja onda gravitacional estocástica mesmo. Entendi, é torcer então. Tudo bem, obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Última pergunta, Leila, mais não é tão de física, sim, mas de organização. Ou seja, esses dados, essa quantidade enorme de dados que você trabalha, são livres, quer dizer, estão à disposição, ou você tem que, enfim, estar associada às colaborações, tipo LIGO, Nanograph? Não, eles são livres. Quando você é associado a uma colaboração, o que você tem é que você tem os dados em primeira mão, né? Você tem o dado antes dele ser divulgado, né? Mas não, esses que a gente tem é tudo livre, porque, por exemplo, esse Cosmo MC e o CAMB que eu mencionei são códigos computacionais que são livres, né? São disponíveis para todo mundo. Nesse código, você já bota lá, por exemplo, a likelihood do Planck, incluindo a amostra de 2016, de 2018 e tal. Então, basta você, no código, ele já tem as likelihoods de cada um dos vários experimentos, e aí você já inclui tudo e você faz essa análise. Inclusive, ele tem tudo, oscilações acústicas de baryons, tem tudo que você imaginar. E esse código é liberado. Isso foi uma maravilha.
Foi o Anthony Liu aqui. Não, eu fico surpreso, porque geralmente porque essas colaborações são muito grandes, né? E tem muito dinheiro envolvido também. Sim. Mas a gente só faz esse trabalho depois que o dado já foi divulgado. Então, por exemplo, todos os papers do Planck já foram divulgados dizendo que eles vincularam esse H0 e tal, só que aí esse programa ele pega o dado bruto, né? Ele não pega o vínculo no parâmetro, ele pega o dado bruto para daí testar com outros modelos teóricos diferentes. Né? Entendi. E ele fornece para a gente os dados, mas os dados já foram liberados nesse momento, que eles entram no código, né? Então, não são dados de primeira mão, mas também não precisariam ser. Tudo bem, tá ótimo. Mais alguma pergunta? Bom, eu tenho uma última pergunta de curioso, para quem não está na área de cosmologia e onda gravitacional. O valor das ondas gravitacionais, das medições, poderia ajustar a medida do H0? Porque o H0 tem um problema, né, nas medidas, e de repente a forma que a gente está tomando a medida do H0 podia ser corrigida até certa ordem. Aí tem duas questões que você pode estar falando. Qual é a relação entre o H0, né, que é uma medida da taxa de expansão do universo, e ondas gravitacionais? Bom, uma delas é através do número de espécies relativísticas. Ondas gravitacionais afetam o número de espécies relativísticas que afetam a dinâmica de expansão do universo, que afetam o H0. Então, é aquilo que eu falei, se você tem mais ou menos ondas gravitacionais estocásticas primordiais, sua previsão para o H0 é diferente. Né? Isso é sobre previsão teórica. Agora, sobre medição. Como que a gente mede H0? Através não de experimentos de detecção de ondas gravitacionais como o LIGO, né? O H0 diretamente a gente mede por radiação cósmica de fundo, galáxias, estrelas, etc. Mas já existe a perspectiva de que detectores de ondas gravitacionais vão poder vincular o H0 também, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem o LIGO, e o LIGO, por exemplo, ele está medindo uma onda gravitacional que veio lá da colisão de buracos negros em não sei aonde. Então, o LIGO é sensível à dinâmica do espaço-tempo na distância entre a gente e esse buraco negro, porque o que acontece no espaço-tempo, expansão, o que quer que aconteça, vai afetar a onda que está chegando no LIGO, né? Porque você tem a previsão da relatividade. A previsão da relatividade diz buracos negros de tal forma, girando de tal jeito, vão emitir ondas assim, que no espaço-tempo com uma certa taxa de expansão implica que a gente vai receber tais ondas. Se a taxa de expansão do universo for outra, a gente vai receber uma coisa um pouco diferente, um redshift maior ou menor. Mas você não testa o H0 com uma única medição, e nem com 50, por exemplo. Hoje a gente tem 50 medições, mais de 50 medições do LIGO, né, de colisões de buraco negro, estrelas de nêutrons, etc. Não é suficiente para você ter uma boa medida de H0, mas se você pega fontes que emitem ondas gravitacionais em diferentes redshifts, ou seja, diferentes distâncias no espaço-tempo, você consegue mapear a taxa de expansão do espaço. Então, por exemplo, se você começa a ter sinais de ondas gravitacionais vindas de muito longe, que corresponde no universo a muito antigamente, você está testando a taxa de expansão do universo de lá até aqui, né? Em toda a trajetória dessa onda gravitacional até a gente, isso é afetado pela expansão do universo. Então, eles têm a perspectiva de que medidas de ondas gravitacionais astrofísicas vão ser uma nova janela até para vincular o H0, vão fornecer um novo teste para se medir o H0. Então, hoje ainda não é competitivo, né? Porque hoje a radiação cósmica de fundo e supernova mede H0 numa precisão de quase 1%. Então, se você vincula o H0 através de dados do LIGO, você não tem uma precisão muito boa. Está bem longe disso, mas no futuro eles acreditam que vai ser competitivo, então que o valor de H0 que você vai vincular por interferômetros vai ser tão bom quanto o H0 que você vincula através de radiação cósmica de fundo e de supernovas, etc. Né? Isso no futuro, não muito distante. Entendi. Bom, obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Bom, gente, vamos agradecer a Leila. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada a vocês. Obrigado pelo convite.